Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou começar aqui com uma questão. Como foi que os primeiros habitantes chegaram à América? É disso que vai falar a aula de hoje. Embora a ciência tenha desenvolvido e tenha uma série de elementos, a gente até hoje não sabe realmente por onde foi que os primeiros habitantes chegaram à América, né? Como a espécie hominídea migrou até a América. E é disso que vai tratar a aula de hoje. E você fica ligado até o fim para saber quais foram os primeiros habitantes que chegaram à América. Isso tudo tem a ver com a história, inclusive, do nosso país, das nossas origens. Então fica aí ligadinho. E não esquece, se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha, de deixar os seus comentários, suas perguntas. Podem perguntar. Tudo que vocês tiverem curiosidade, coloquem aí para mim nos comentários, certo? E não se esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreve, aperta aqui o sininho de notificações. Eu não estou sendo lembrado das aulas. Clica aí no sininho, para que você sempre seja lembrado de cada aula aqui do canal Milu, Professores de História. Mas vamos deixar de papo e vamos começar essa aula. Nós sabemos que a África é o berço da humanidade. Inclusive na aula sobre os primeiros seres humanos, né, sobre o surgimento do ser humano, que eu vou deixar o card aqui para vocês, nós vimos que em 1974 os arqueólogos encontraram um exemplar de Australopithecus, que significa macaco do sul. Austra, sul, piteco, macaco. Então, macaco do sul. E esse exemplar de Australopithecus ganhou o nome de Lucy, por causa da música dos Beatles, que fazia sucesso na época. Lucy ficou muito famosa e foi encontrada onde? Na África. Assim como os exemplares mais antigos, né, de fósseis humanos foram encontrados até hoje na África. Então é a referência que nós temos para estudar o surgimento da espécie humana. Então o homem foi migrando a partir da África, passando pela Europa, seguindo para a Ásia. E aí fica uma questão para nós. Como é que o homem chegou à América? Existem diversas hipóteses para explicar como a espécie humana chegou à América. Mas eu vou destacar para vocês duas hipóteses. Hipótese. Mas o que acho que é essa palavra, professora? Hipótese. Bom, hipótese é uma coisa simples. É uma explicação que ela pode ser comprovada ou ela pode ser refutada, criticada ou até mesmo superada. Então, na ciência, nós temos níveis de explicações. Né? Nós temos as hipóteses, nós temos as teorias e nós temos as leis. É tanto que na ciência tem muitas teorias e poucas leis. Até se você chegar a uma lei, algo que não pode ser refutado, é muito difícil. Então, muito mais na ciência a gente tem hipóteses, explicações, né, que podem ser ou não refutadas, do que leis. Então, as hipóteses são várias de como a espécie humana chegou até a América. A primeira dessas hipóteses é conhecida como Estreito de Bering. Há uma região onde está a Sibéria, onde está a Rússia, e o Alasca, que é dos Estados Unidos, né? Que durante a última era glacial o nível do mar teria baixado. E essa região, né, teria feito um caminho de gelo e terra. E a partir dessa passagem natural, né, foi possível que o homem saísse de uma região para outra do planeta, que ele saísse da Ásia até a América. Então essa é uma das explicações que nós temos para dessa origem, né, da espécie humana aqui na América. A segunda hipótese é a hipótese da Oceania, ou seja, a partir de pequenas embarcações passando em pequenas ilhas, de ilha após ilha, né, aí no Oceano Pacífico, o homem teria saído da Ásia até a América, passando por essas ilhas em pequenas embarcações. Há explicações que dizem que talvez tenha sido em parte de um jeito, outra parte de outro, até porque nós temos indícios para tanto uma explicação como para outra. Nós temos tanto indícios lá na região norte, né, da América, nós temos alguns indícios arqueológicos, como aqui no Brasil, por exemplo, nós temos outros indícios arqueológicos. Inclusive, um desses indícios arqueológicos quase foi perdido recentemente.
Eu não sei se vocês ouviram falar sobre o incêndio no Museu Histórico Nacional. Nesse museu histórico estava, né, pedaços do esqueleto de Luzia. Luzia é um exemplar arqueológico de ser humano mais antigo aqui que nós temos no Brasil. E ele é muito importante para a história da arqueologia no mundo, não só aqui. As pesquisas que tornaram possível, né, a descoberta do crânio de Luzia e outros elementos do esqueleto dela foi a partir de pesquisas desenvolvidas por arqueólogos franceses em 1975. Na década de 90, em 1999, o arqueólogo brasileiro Walter Neves publicou essa pesquisa que vinha sendo desenvolvida desde 75, né, e ele acabou publicando e mostrando ao mundo o exemplar de Luzia. E o seu crânio, né, o crânio de Luzia, ele tem tantas semelhanças com o australiano como com os povos africanos. E essa relação trouxe, né, uma nova perspectiva para a arqueologia. Até então, as pessoas pensavam muito que o homem só teria vindo ali a partir do Estreito de Bering, somente por ali. Mas aí, o achado de Luzia fez com que os pesquisadores começassem a olhar diferente para essas explicações históricas. Vocês verem a importância da arqueologia para os estudos de história. Então, o trabalho dos arqueólogos auxilia bastante ao estudo de nós historiadores. Com certeza, o achado de Luzia surpreendeu a comunidade científica internacional e fez modificar uma série de pensamentos que se tinha até então e de hipóteses acerca da chegada da espécie humana na América. Outro estudo que tem muito destaque no Brasil é o estudo da pesquisadora chamada Niede Guidon, lá na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Niede Guidon encontrou diversos achados arqueológicos lá em São Raimundo Nonato. Com certeza lá no Parque Nacional da Serra da Capivara tem uma série de exemplos desse nosso passado, lá da nossa pré-história. Vocês podem ver com as pinturas rupestres que tem lá, que são exemplares, né, de como que esses povos passaram por ali, como é que eles viveram, uma série de elementos que nos dão muitas informações. Mas eu preciso dizer para vocês que a pesquisadora Niede Guidon, ela encontrou coisas muito importantes. Ela encontrou carvão e pedaços de pedra lascada, que teriam sido de povos que passaram por ali de até 50 mil anos atrás, o que quebrava, né, muito com a teoria do Estreito de Bering. Muitos pesquisadores começaram a contestar Niede Guidon de que ela não teria descoberto algo tão antigo, né, que essas não seriam referências para a gente estudar, que aquele carvão teria sido resultado de uma árvore que queimou no incêndio, né, a partir de raios, de coisas da natureza. Ou que as pedras, como lá são imensos paredões, teriam sido pedras que saíram caindo, né, e batendo na rocha, e que seria resultado dessa queda dessas pedras. E não foi bem assim. Outros pesquisadores foram para lá estudar, inclusive uma missão francesa, e o pesquisador Eric Boeda acabou, né, afirmando que realmente aqueles achados arqueológicos eram de espécies humanas que passaram por ali. Que aquelas pedras lascadas realmente só poderiam ter sido feitas, né, por uma intervenção humana. Isso demonstrou que a origem da espécie humana aqui na América é muito mais antiga do que se pensava até então. Hoje o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, é um patrimônio, né? Ele é tombado como patrimônio pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e ele é um patrimônio, né, da nossa arqueologia. É um elemento muito importante para os estudos arqueológicos. O sítio arqueológico da Pedra Furada, com certeza, é um lugar muito importante para a arqueologia e para a história desse período da pré-história brasileira. Se tem um tipo de sítio arqueológico assim que é bem diferente, que tem aqui no Brasil, são os sambaquis. O que são os sambaquis? Ou melhor, os povos sambaquis, né? Os povos que desenvolveram os sambaquis. Os sambaquis seriam montanhas de conchas, né, que eram desenvolvidas pelos povos que viviam na região litorânea. Como eles se alimentavam muito de elementos que estavam ali na natureza, né, que tinham conchas e vários outros tipos de crustáceos, né, que acabam gerando toda essa acumulação de conchas e de restos desses alimentos. Então eles acabavam construindo montanhas com essas conchas, e dessas montanhas também eles realizavam muitos enterramentos, colocavam aquilo que não servia mais para eles, né, o lixão deles. Então, nessas montanhas de concha, além de colocar os restos de alimentos, de tudo aquilo que eles, né, utilizavam no seu dia a dia, eles também faziam os enterramentos nela. Isso foi possível, né, esse processo,
Porque há mais ou menos 6.000 anos atrás, o nível do mar chegou onde está mais ou menos hoje, né? A gente já tem alguns processos de mudança aqui no nível do mar e do litoral brasileiro, mas o nível do mar chegou mais ou menos onde está hoje. Então foi possível aí na beira-mar ter esse processo dessas grandes, né, montanhas de concha, de construção dessas grandes montanhas de concha a partir daquilo que era consumido, né, da alimentação e de diversos outros elementos. E por que isso é importante para a arqueologia? Porque como eles ali colocavam, né, todos os restos de alimentação, daquilo que eles produziam para a comida, e também enterravam seus esqueletos, é no Sambaqui, né, um lugar para a gente poder estudar, para os arqueólogos poderem entender aquilo que aconteceu no passado, como é que ele se desenvolvia. O arqueólogo faz muito isso, né, de pegar lá aqueles restos, aquilo que os seres humanos deixaram ao longo do tempo, para a gente poder estudar e entender o que aconteceu no passado. Eu espero que vocês tenham compreendido como foi todo esse processo de chegada da espécie humana até a América, e visto que há várias hipóteses de explicação, e que no Brasil nós temos muitos sítios arqueológicos que acabam explicando um pouquinho de como que é essa origem, de como que é esse passado. Lembrando, se você gostou dessa aula, deixe seu joinha. Não esquece de deixar o seu joinha. Coloca aí quais são as perguntas, quais são as dúvidas que você ficou aí pensando durante a aula. Olha, eu pensei em determinada coisa, a professora não falou. Coloque aí que nós teremos o prazer de responder para você, certo? E se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreve, aperte o sininho, não esquece de apertar aí o sininho para que você sempre seja lembrado sobre a nossa aula aqui do canal Nilu, Professores de História.